O Supremo Tribunal Federal fixou tese de repercussão geral para permitir renovações sucessivas de interceptações telefônicas. Isso mesmo. O recurso julgado foi interposto pelo Ministério Público Federal contra a decisão do Superior Tribunal de Justiça que concedeu ordem de habeas corpus determinando a anulação de todas as provas obtidas a partir de escutas telefônicas que tiveram duração de mais de 2 anos ininterruptamente em investigação realizada no estado do Paraná. Um absurdo. Interceptação perpétua institucionalizada. Esse é o assunto do vídeo de hoje, mas antes eu gostaria de pedir a você que se inscreva no canal do YouTube e ative as notificações. Toda quarta-feira às 20 horas um novo vídeo. Muito bem. O plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário 625263, fixou tese de repercussão geral proposta pelo ministro Alexandre de Moraes, admitindo a renovação sucessiva de interceptações telefônicas. Antes de mais nada, é importante destacar que, ultimamente, tem se admitido, sem que haja qualquer previsão legal, recurso interposto contra a ordem de habeas corpus. Isso mesmo, não tem previsão legal de recurso contra a concessão da ordem. Tanto a Constituição Federal como a lei prevêem recurso apenas contra a denegação da ordem de habeas corpus. Não existe previsão legal para impugnar a concessão de ordem de habeas corpus, justamente porque o habeas corpus é um instrumento garantidor, é um remédio heróico previsto na Constituição Federal para salvaguardar a liberdade. Então não tem recurso contra a sua concessão, mas apenas contra a sua denegação, que é o recurso ordinário constitucional. Já começa daí. De toda forma, apesar da falta de previsão legal e constitucional, em tempos de ativismo judicial puro, tem-se admitido recurso contra a sua concessão, e no caso foi o recurso extraordinário. Mas outro ponto importante a se destacar é que a lei de interceptação telefônica, que é a lei 9296 de 96, prevê que a interceptação telefônica deve ser de no máximo 15 dias, prorrogável por igual período, uma vez comprovada a indispensabilidade do meio de prova. Ou seja, a lei ordinária prevê apenas mais uma única prorrogação por 15 dias. A lei é muito clara. Contudo, há tempos que os tribunais superiores já relativizaram essa prorrogação, admitindo-se prorrogações sucessivas dentro de um período razoável. Mas 2 anos não é nada razoável para nenhuma medida cautelar. Não é razoável para prisão preventiva e não é razoável para nenhuma medida cautelar imposta, nenhuma medida invasiva, e também, obviamente, que não é nada razoável para interceptação telefônica. No julgamento do caso concreto, o relator ministro Gilmar Mendes votou para negar o recurso, ou seja, mantendo-se a anulação das referidas interceptações pelo Superior Tribunal de Justiça, e em seu voto foi seguido pelos ministros Dias Toffoli, Nunes Marques e Ricardo Lewandowski. Contudo, o ministro Alexandre de Moraes abriu divergência e foi seguido pelos ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Carmen Lúcia, André Mendonça e Luiz Fux, aquele que sentou em cima, sim, do juízo de garantias, né? Mas muito bem, fixaram então os ministros do Supremo a seguinte tese de repercussão geral: são lícitas as sucessivas renovações de interceptações telefônicas, desde que, primeira condição, verificados os requisitos do artigo 2º da Lei 9296 de 96, não pode ser a única
não pode ser a primeira medida de investigação, né, nem a única. Demonstrada a necessidade da medida diante de elementos concretos e complexidade da investigação. A decisão judicial inicial e as prorrogações sejam devidamente motivadas, com justificativa legítima, ainda que sucinta, a embasar a continuidade das investigações. Aí que entra a questão. Impossível se motivar 2 anos de interceptação telefônica. É claro que essas motivações, esses despachos de prorrogações foram genéricos, mas tudo bem. E por último, são ilegais as motivações padronizadas, justamente isso que eu estou falando, ou reproduções de modelos genéricos sem relação com o caso concreto. Enfim, o Supremo Tribunal Federal institucionalizou a interceptação telefônica perpétua, o que é um absurdo. E ainda, o reflexo de uma tese fixada em repercussão geral é que os tribunais regionais, os tribunais dos estados, poderão, evidentemente, e com base em previsão legal, de cara negar seguimento a recurso especial e extraordinário que trate sobre o tema, restando à defesa o agravo interno, que é o que está previsto desde 2018 no Código de Processo Civil, ou seja, impedindo de toda forma a subida dos autos para análise de superior instância, o que é um prejuízo inestimável à garantia processual. Este foi mais um Minuto Penal. Espero que tenham gostado. Até breve.